Meu nome é Matt Stauffer. A maioria de nós já viu alguma vez um cervo de cauda branca. Eles vivem em diversas partes de nosso país, às vezes até no quintal das pessoas. Nós os vemos como se fossem amáveis e cheios de graça, mas odiamos vê-los da forma como realmente são. Uma espécie que acaba sendo abatida por muitos predadores famintos. Mas o motivo pelo qual eles são esbeltos e velozes é o de passarem a vida toda alertas ou correndo. Um dos maiores predadores do cervo é o lobo, criatura de muitas lendas, mitos e contos de fadas. A maioria das pessoas acredita que ele é selvagem, um matador nato. E também acreditam que o cervo e o lobo são inimigos mortais. A verdade é que ambos, tanto os lobos como os veados, embora dependam parcialmente de seus instintos, precisam aprender seus respectivos papéis como predador e como presa. Quando jovens, eles aprendem técnicas vitais de sobrevivência através da imitação e do planejamento. A educação se inicia logo após seu nascimento, para o lobo e o veado de cauda branca. Na vida selvagem, as estações são tudo. Do verão ao outono, do inverno à primavera, a vida dos animais selvagens está estritamente relacionada ao ritmo anual de vida e morte. Para os sobreviventes do duro teste do inverno, a primavera é a época da renovação. É um período de nascimento para o lobo da floresta, um predador, e para os veados de cauda branca, sua presa. Os filhotes, quando adultos, são caçadores fortes e engenhosos. A corça ficará veloz e esquiva. Porém, antes de que os filhotes assumam os seus lugares definitivos na natureza, eles deverão levar um ano ou mais, crescendo e aprendendo. Os lobinhos com seus pais e sua alcateia, e as corças com suas mães e sua manada. Estes lobinhos nasceram na metade de maio e passaram um mês na toca com sua mãe. Eu os encontrei de olhos abertos e alertas quando estavam dando sua primeira olhada no mundo exterior. Mamãe Lobo é uma das mais amorosas e devotadas na vida selvagem, mas a partir de agora ela vai encontrar grandes dificuldades para ficar de olho nos seus filhotes muito curiosos. Quando eles entram no mundo exterior, também entram num período de intensa sociabilidade, durante o qual vão estabelecer laços duradouros com seus tios e tias, membros de sua família ou alcateia. Durante a primavera, a vida da alcateia gira principalmente em torno da criação dos seus novos membros. E a criação dos filhotes dos lobos envolve inúmeras horas de brincadeiras muito importantes. Em cada primavera, apenas uma ninhada nasce dentro da alcateia. A essa ninhada se dedicam toda a afeição e atenção dos adultos, mesmo que os bebês tenham nascido do macho alfa da fêmea alfa. A alcateia que eu observei tinha 7 membros. Bem organizada e disciplinada, a alcateia é regida por uma ordem social, onde no alto estão os líderes, o macho alfa e a fêmea alfa. Descendo pela escala social, cada um dos membros tem uma determinada hierarquia. A hierarquia é definida e tem como suporte uma série de gestos e posturas que indicam submissão ou dominação, o que nós podemos chamar de linguagem corporal. Usando esta linguagem corporal, cada um dos lobos estabelece e defende a sua posição na alcateia. Durante sua juventude, as brincadeiras servem para ajudar a decidir qual será a sua posição. O nascimento, o milagre cotidiano. É muito difícil presenciar o nascimento de um animal selvagem. Eu tive muita sorte em achar esta corça de cauda branca justamente na hora em que havia chegado o momento. Frequentemente as mães selvagens se retiram numa toca ou numa caverna, protegendo-se dos predadores famintos. Mas a corça de cauda branca dá à luz quando tiver chegado a hora, não importando onde ela estiver. O recém-nascido experimenta suas patinhas trêmulas encarregado pela mãe.
Aprender a ficar de pé logo depois do nascimento é uma lição muito importante para um animal ameaçado em se tornar presa de caça. O filhote vai se desenvolvendo graças ao leite nutritivo de sua mãe. O leite da mãe contém 3 a 4 vezes mais gordura e proteínas do que o leite da vaca. Da primeira vez que uma corça dá à luz, nasce sempre apenas um filhote. Mas depois disso, os gêmeos passam a ser a regra. Os 2 filhotes irão ter um controle sobre suas patinhas cambaleantes em aproximadamente 1 hora. Mas, nos primeiros dias críticos, os filhotes só ficam deitados no chão da floresta, protegidos tanto por sua pelagem, que lhes serve de camuflagem, como por sua relativa falta de odor. Quando o perigo se aproxima, eles ficam paralisados. Tão logo estejam secos e tenham tido sua primeira refeição, sua mãe os guia para um lugar mais seguro e retirado. Perto do fim da primavera, começa a infância com todos os seus esforços e obstáculos. Após uma cutucada encorajadora da mãe, o jovem tenta novamente. As rochas formam uma boa barreira para que o veadinho pratique corridas com os obstáculos. E apesar dele agora conseguir vencer um ser humano correndo, ainda necessita de mais prática para conseguir escapar de um lobo. Suas orelhas, que funcionam como antenas de radar, detectam o menor som. A corça depende de seu ouvido para fiscalizar e localizar seus filhotes e também para sentir a presença de seus predadores. Os jovens veados de cauda branca também aprendem a usar seus olhos, ouvidos e nariz e a continuar andando para manter sempre uma distância cada vez maior entre eles e seus predadores. Quando deitados, eles tentarão manter seu nariz na direção dos ventos predominantes. Passadas 2 semanas de seu nascimento, apenas os mais astutos continuam vivos. Um lobo jovem vai pondo na boca qualquer coisa que encontrar, o que por enquanto pode chegar a ser um jogo excitante, mas trará importantes lições no futuro. Algum dia ele vai ter que carregar carne por diversas milhas para alimentar seus próprios filhotes. O uivo tem diferentes significados. A sua principal função é a de reunir a alcateia dispersa para uma caçada. E quando a alcateia estiver reunida nas proximidades da toca, acontece uma grande cerimônia grupal. Mesmo depois de terem se separado durante um curto período, os membros da alcateia se cumprimentam com muito entusiasmo. Os subordinados rodeiam e ficam focinhando o macho alfa. Com essa atitude submissa, eles mostram estar com fome. Agora, independentemente de quão faminta estiver a alcateia, seus membros vão esperar até que o líder esteja pronto. Os filhotes são muito jovens para ir junto. Eles apenas podem ficar imaginando. Uma tia irá cuidar deles enquanto a mãe parte para a caça. Há veados nas proximidades. Os lobos estão excitados e na expectativa enquanto tentam farejar a sua presa. A sua excitação cresce. Eles farejam sua vítima. Adultos saudáveis podem correr mais rápido que os lobos, mas este jovem poderá ter dificuldades em escapar. Ele tenta a primeira lição de sua mãe, o esconderijo, mas o grupo de lobos é muito grande e está muito perto. Ele precisa fugir. Este jovem cervo conseguiu escapar. Há uma média de aproximadamente 10 veados que conseguem escapar para cada um que é pego pelos lobos.
caçada precisa continuar. Este veado tenta ficar no seu território. A sua tática de defesa confunde o lobo. Os lobos são animais corredores e precisam de um alvo em movimento. Por um momento, parece que as posições ficaram invertidas, mas quando a alcateia se aproxima, o cervo precisa mudar sua tática de defesa. Correr parece ser novamente a única solução. Matar é para os lobos uma coisa tão natural e inevitável como a passagem do sol pelo céu. A mãe voltou e trouxe carne no seu estômago que agora regurgita para a primeira refeição de seus filhotes. Mas por que ela regurgita? É para que ela possa viajar longe, no caso dos lobos, de 20 a 30 quilômetros numa caçada e traga comida para seus filhotes. Eles aproveitam praticamente todas as partes do cervo de cauda branca. Sua cabeça e seus ossos são usados como entretenimento e para jogos educativos. Brincando com todas as partes do cervo, os filhotes de lobo adquirem familiaridade com o odor, o sabor e a textura de suas futuras presas. Quando os jovens lobos não estão comendo, eles estão brincando. Se eles tiverem sorte, conseguirão pegar um rato. Mas os lobos não são assassinos natos. Ao contrário, eles nasceram com um determinado padrão de comportamento como correr, pular e rastejar, o que permite que, através de observações e de experiências, eles aprendam a sobreviver. Um dia, esse jovem cervo e esse jovem lobo serão inimigos mortais. Mas até esse momento, ambos continuam inocentes e curiosos, sem haver ainda aprendido seus futuros papéis como predadores e presas. Já que ele é um predador, o jovem lobo é naturalmente mais brincalhão que o cervo. Os lobos precisam ir atrás de sua caça esquiva, por isso eles nunca param de investigar e explorar. O filhote do cervo também é curioso, mas de uma maneira bem mais contida. Ele não sabe o que fazer com esta criatura peluda e enérgica. Não obstante, o jovem veado não corre. A grande maioria de suas reações de defesa vai ser assimilada. Vendo os cervos adultos correrem, os jovens saberão que também devem fazê-lo. Por mais que tentem, os jovens lobos não conseguem interessar seu novo conhecido num jogo de esconde-esconde. Talvez um dia eles voltem a se encontrar, mas agora não importa a distância. Não há nenhum lugar melhor do que sua casa e sua mãe. Pelo resto do verão, os filhotes irão correr e brincar, arriscando-se cada vez mais longe de sua casa e de seus pais. Eles irão descobrir os caminhos da vida selvagem e dominar técnicas vitais para a sua sobrevivência. No próximo inverno, os jovens lobos e os jovens cervos estarão prontos para assumirem os seus lugares definitivos nos planos da natureza.
O verão foi bom para os filhotes de lobo e eles cresceram fortes. Talvez observando a estratificação social de uma alcateia de lobos, consigamos entender algo a respeito de nosso próprio comportamento. Porque 10.000 anos atrás, nós também éramos um grupo de caçadores. De fato, alguns antropólogos acreditam que a vida social dos lobos é idêntica à vida dos primeiros seres humanos. É uma ordem de dominação na qual são dadas ordens e tarefas são executadas. Diferentes gerações de uma mesma família vivem juntas. Vários indivíduos colaboram na caçada de uma presa grande e por um período prolongado os filhotes são dependentes dos adultos que lhes ensinam as leis de sua sociedade. Eles nos servem como um bom exemplo de uma vida comunitária harmoniosa. Até mesmo o uivo deve querer dizer alguma coisa. Análises elétricas demonstraram a sua semelhança com a voz humana. Frequentemente, os lobos elevam a sua voz em uníssono, sem nenhuma outra razão aparente além de mera alegria. O grito conjunto é uma manifestação espontânea de bem-estar. Agora, a cerimônia de uivar e de cumprimento inclui a presença dos jovens lobos. Eles acharam o seu lugar na estratificação social da alcateia e estão agindo de acordo com demonstrações de dominação e submissão. Os compromissos e vínculos sociais entre os membros de uma alcateia são firmes. Esses vínculos vitalícios são cortados quando um ser humano mata um lobo. E se por acaso seu líder for morto, haverá um estado de caos e confusão. Poderá demorar muitos anos para que o resto da alcateia se recupere deste duro golpe. Os filhotes ainda mendigam para ganhar comida sólida. Agora, no fim do verão, os adolescentes terão tido muitas horas em que fizeram de conta que caçavam. Está se aproximando a hora de sua primeira caçada real. O filhote de cervo está curioso a respeito da estranha excrescência em cima da cabeça dos cervos. Ele está vestido de veludo. O veludo é um tipo de pele modificada, um tecido nutritivo que alimenta e protege os chifres em crescimento. Quando são novos, os chifres são uma das formas de tecido animal de crescimento mais rápido que se conhece. No jovem cervo, eles começam a crescer apenas depois dele ter entrado na sua segunda primavera. Ele vai trocá-los no inverno. Quando para o seu crescimento anual, o veludo seca e descasca, revelando chifres resistentes. Pouco tempo antes do período de acasalamento, o sangue dos machos começa a ferver. Até mesmo o cervo mais novinho sente o chamado do instinto e desafia o macho mais velho para a luta. Só que não é pelo campeonato. O jovem cervo só entrará no campeonato do acasalamento no outono seguinte. Os machos e as fêmeas do cervo de cauda branca se agrupam para a sessão de acasalamento de outono. Os cervos estão no apogeu de suas vidas, seu pelo macio, seus olhos vivazes, seu pescoço inchado, seus chifres polidos e brilhantes são atraídos pelo forte odor almiscarado das fêmeas. Unidos por um ancestral instinto de atração carnal, o macho e a fêmea completam o grande círculo da vida. Em 6 a 7 meses, as corças voltarão a dar vida a seus filhotes. Passado o período de reprodução, cada um dos animais se prepara para atravessar sua mais severa prova, o inverno. É o período em que o drama da presa e do predador se faz mais presente. Tanto o esfomeado lobo como o objeto de sua caça têm o seu papel neste palco áspero e varrido pela nevasca. A comida é escassa para todos.
Para os cervos, o acesso aos alimentos é um fator determinante do tamanho do rebanho. Os lobos se adaptam ao número de cervos existentes. Os filhotes, apesar de ainda não terem acabado de crescer, já têm a cara dos adultos. Todos eles estão com o pelo espesso adaptado para o inverno, forrados de uma lã à prova de frio. Nas nevascas mais densas, os lobos têm vantagem sobre os cervos. Mas, como os cervos estiveram pisoteando a neve, ela está mais baixa e eles conseguem escapar mais facilmente. Um cervo bravo e destemido ficou para trás. Este será provavelmente um dos muitos confrontos que este cervo terá tido com os lobos. Para os cervos, todo dia se coloca a questão de como conseguir comer sem ser comido. Mas, ao contrário do que acredita a maioria das pessoas, um lobo sozinho não consegue matar um cervo sadio. Ele já se formou há muito tempo na escola da sobrevivência. Como um gesto de vitória, o cervo dá uma polida nas suas armas que acabaram de lhe servir tão bem. O resto da alcateia, inclusive os mais jovens, consegue alcançar o território dos cervos e se espalha em diferentes direções. Os lobos encontram um cervo que está fraco e doente e não foi capaz de escapar com o resto da manada. Eu pensei que ele iria morrer de inanição. Os predadores fazem um balanço de suas presas e acabam ajudando a manter a manada em plena forma, como um jardineiro que arranca as ervas daninhas. Os jovens lobos observam e aprendem. Os cervos jovens e velhos testemunham a cena. O sinal dado com a pata dianteira chega muito tarde para aquele cervo doente. Essa foi a lição final, tanto para os jovens lobos quanto para os jovens cervos. Para ambos, este é o fim da idade da inocência. É um cheiro familiar apresentado pela primeira vez há apenas alguns meses lá na toca. Os mais jovens sabem agora que os cervos são alimento e que matar significa comer. A partir de agora, eles vão acompanhar os adultos nas suas caçadas. Os lobos arrastam a carcaça para escondê-la num local temporariamente mais seguro. Quando as pessoas encontram essas carcaças, frequentemente acham que os lobos são matadores insensíveis. Na verdade, os lobos esconderam as carcaças enquanto não podem reunir a alcateia para se alimentar. Na vida selvagem, a morte é tão natural quanto a vida. Ao contrário dos humanos, os animais não têm o conhecimento de que eles também morrerão algum dia. O lobo e o cervo de cauda branca são apenas as duas faces de uma só moeda. Matando os fracos e doentes, os lobos permitem que os mais fortes e saudáveis prosperem.
Os cervos alimentam os lobos e os lobos fazem os cervos continuarem fortes. E enquanto existirem lobos e cervos de cauda branca, enquanto seus filhotes puderem crescer e assumir os seus papéis nos planos da natureza, essa luta primitiva jamais acabará. No Alasca e no Canadá ainda existe um grande número de lobos, mas nos outros 48 estados americanos eles crescem apenas em pequenas áreas de Michigan e Minnesota. É possível que ainda existam uns poucos em Montana e Wyoming. Temos que proteger os poucos lobos remanescentes nos poucos lugares onde eles ainda sobrevivem. E nós devemos tentar reintroduzi-los em algumas áreas selecionadas, como, por exemplo, os nossos parques nacionais, onde eles foram exterminados no passado. Isso foi antes que nós tomássemos consciência do importante equilíbrio existente entre predadores e presas, entre espécies como o lobo e o cervo de cauda branca. Meu nome é Matt Stauffer. Até a próxima. Curta a nossa América Selvagem.